cabe-nos analisar o capítulo 45 e continuamos, portanto, com o livro Os Mensageiros, que é uma obra de André Luiz Espírito, que nos deixou, através da mediunidade, através da psicografia de Chico Xavier. Ele deixou-nos excelentes livros que nos relatam a vida, como é a vida no mundo espiritual. Os capítulos do 43 ao 48 dizem respeito às observações e aos estudos efetuados por André Luiz numa reunião de trabalhos espirituais nos fundos da casa da moradia da Dona Isabel, como estamos recordados. Reunião de trabalhos espirituais, só para nossa informação e para ficarmos a perceber um pouco estas reuniões. Então estão presentes os médiuns, podemos verificar aquela senhora de azul que está a dar passividade a um espírito, o doutrinador, aquele senhor de óculos escuros, e as entidades espirituais que estão ali para auxiliar. Então, para podermos perceber melhor este capítulo, e porque dissemos que estava tudo interligado do capítulo 43 ao 48, nós fizemos um pequenino resumo das partes que mais realçaram nesses capítulos. E era dito, realizar uma sessão de trabalhos espirituais não é coisa simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. E é por estas razões que devemos, no mínimo, ao entrar no recinto das reuniões, nos livrarmos das nossas preocupações de qualquer ordem, seja material ou espiritual. E depois, o ponto 2, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redondaria em aumento de perturbações. Os irmãos espirituais promovem proteção extremamente trabalhosa. Devemos secundá-los com a maior boa vontade. Caso contrário, surgem as perturbações. No capítulo 44, cujo título era Assistência, é dito: toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento de boa vontade. E a boa vontade é o principal combustível para todas as coisas da nossa vida, material ou espiritual, principalmente quando a dirigimos ao nosso processo evolutivo espiritual. O ponto 2 fala-nos do servo fiel, que não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. É a recomendação mais importante para todos os problemas: trabalho, trabalho e trabalho. E mais trabalho ainda. Nada de ficar a olhar nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, para o lado e nem para a frente. Apenas trabalhemos. E diz ainda Aniceto: refirma a educação religiosa, íntima e profunda, que o humano nega sistematicamente a si mesmo. Isto é um pouco para todos nós. É uma recomendação das etapas evolutivas: estudar, meditar, consciencializar e ir, aos poucos, realizando, cada um à sua maneira, à sua medida. E entramos assim no capítulo 45, Mente Enferma. Este capítulo demonstra, como vamos ver, a incredulidade de um doutrinador de vasta cultura, um homem apegado à inexistência de provas da sobrevivência humana, que fala com outro doutrinador, comentando sobre os pesquisadores e as fraudes mediúnicas.
O primeiro apoia-se na razão e na ciência, o segundo na fé e no bom senso das verdades espíritas. E são eles, o Dr. Fidelis, portanto, que é o interlocutor do Sr. Bentes, que é o trabalhador, o Sr. Bentes é o trabalhador responsável pela doutrinação de noite. Portanto, este Sr. Bentes é também o médium doutrinador, então. Ele apoia-se na fé e no bom senso e nas verdades espíritas. E então, vamos começar. E Aniceto, observando e trabalhando sempre, considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados doentes. Reparem os encarnados, igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos corporificados, os irmãos encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, que, como vimos, é o Dr. Fidelis, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador da nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, diz-nos André Luís, eu o via distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irónico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Vou fazer aqui uma pequena nota que é importante que a façamos. Observemos que aquele senhor que se encontrava na reunião mediúnica estava rodeado de sombras. Ele não precisava dizer o que ele era, porque a partir da sua emanação, dos seus pensamentos, ele estava envolvido nas sombras e as entidades amigas que identificavam, eles já sabiam quem era e como ele era. E continua. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Isto, o Dr. Fidelis. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. Ele aqui refere-se a Charles Richer, que, depois de se ocupar com os fenómenos chamados supranormais, porém deixando de lado a parte doutrinária oriunda destes, criou a metapsíquica, que definiu como sendo uma ciência que tem por objetivo fenómenos mecânicos ou psicológicos devido a forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Richer, ele se encarnou em dezembro de 1935. Isto foi um pequenino à parte para nos irmos enriquecendo também o nosso conhecimento. Então, a metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, continua o Dr. Fidelis, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenómenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações subtis, distantes das demonstrações exatas. Como vemos, o Dr. Fidelis é uma pessoa orgulhosa e do seu saber, que procurou aprender mais sem a maturidade do equilíbrio entre o que é e do que não conhece e aquilo que ele aprendeu para contrapor àquilo que ele não conhece. Ele aprendeu a metapsíquica, portanto, ao estudo da realidade do psiquismo com seus fenómenos supernormais que Charles Richer inaugurou com a metapsíquica. Vestiu-se como um metapsiquista
e isso lhe basta para formular a sua opinião sobre os fenómenos mediúnicos. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio, considerando. Concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda a espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milénios. Ou demais, temos aprendido que a revelação da ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia Sagrada é o sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com resposta celestial, sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes, de mundos superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo facto de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior, num mundo superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios e a Terra e as nossas milenares dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornaram-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Desejamos o céu com os pés atolados na lama material. Aquela frase que está ali sublinhada, que diz como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo. E nós desejamos ascender ao céu, elevar-nos espiritualmente, com os pés atolados na lama material, no materialismo. Libertamo-nos quando? E o Dr. Fidelis não estava a gostar nada daquela conversa, daquela resposta, que fazia com que ele se enquadrasse num campo de pessoa inteligente, mas limitada pela própria estrutura do atraso vibratório e evolutivo, ao comparar as gotas recolhidas do dedal com as correntes generosas de um rio. Ele estava a ser ferido no seu orgulho. O pesquisador, renitente, acentuou a expressão irónica do rosto e respondeu: "Você fala como um homem de fé, esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais?" Continua o homem ferido, Dr. Fidelis. Bentes respondeu muito sereno e ponderado: "Está enganado, meu amigo. Estaríamos trabalhando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária
nas organizações mediúnicas, nos médiuns. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina do Dr. Fidelis é fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. A doutrina é uma fonte sublime e pura. O conhecimento moral, para não nos iludirmos, pensando que a doutrina dos espíritos é só para os outros. E façamos uma reflexão. Olhemo-nos ao espelho e aquela imagem que ali se reflete é aquela que vemos e é aquela que mais precisa da doutrina. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Boa resposta é esta do Sr. Bentes, não? O Dr. Fidelis está mais interessado em destruir do que aprofundar a própria avaliação que faz. E o mundo não está cheio de Dr. Fidelis por aí? O Sr. Bentes explicou que, na verdade, essas maneiras de explicar, tomando tudo como uma fraude, eram afirmações levianas. Então, o nosso homem orgulhoso, o Dr. Fidelis, deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aqui ele queria ter uma prova mais do que evidente. Ele queria que os seus antepassados viessem e lhe dissessem, contrapondo por X mais Z, que eles eram realmente os seus antepassados. E aí o homem tinha a prova evidente e não precisava de mais nada para acreditar que efetivamente não era uma trapaça isto da mediunidade e o espiritismo. Mas nós sabemos, e muitas vezes aqui o nosso irmão nos diz, o nosso irmão Fernando, que o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Os espíritos vêm quando devem vir, quando entendem e podem vir. E não é ao nosso chamado, ao nosso apelo que eles vêm falar connosco. Portanto, vamos continuando e vamos verificar que Aniceto tocou de leve a André Luís e a Vicente e disse: repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina o seu semelhante, mas não o ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem esforço humano. Reclama a graça, formulando exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho nas obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E, vivendo no turbilhão de continuadas libações,
agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais, vivendo no turbilhão de continuadas libações. Pois assim é este homem, este doutor Fidelis, que ele gostava de fumar, de festas, gostava de tudo o que os intelectuais, na sua maioria, gostam de fazer. De falar dos mistérios do universo entre um copo de vinho tinto e um copo de whisky, uma charutada e uma conversa picante pelo meio. Pois então, é assim que eles se movimentam e que eles fazem. E assim eles acham que o segredo de tudo está aí. E ainda assim, este homem estava à espera de mensagens espirituais. Então, diz André Luís, estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Ele desejava superioridade. Deseja compreender os mistérios, mas não deseja o trabalho de ir buscá-los. Daí ser importante que nós tenhamos a consciência límpida de que não sabemos tudo, que parece ser, quanto mais estudamos, menos sabemos. É preciso sair da biblioteca, ir em busca da observação. Muitas vezes não nos despimos da vaidade intelectual. Isso é orgulho. Parece a história daquele homem que foi em busca da verdade e quando chegou à praia ele viu aquela extensão do mar, viu as ondas, apanhou espuma, olhou o mundo aquático à sua frente, escavou na areia, encolheu os ombros e disse: só tem espuma. Ele não quis mergulhar. E diz: ainda dizem que há pérolas. Ele não quis mesmo mergulhar. Assim acontece com a maioria das pessoas. Morrem na areia, como diz o bom povo. Mesmo entre os estudiosos da doutrina, que esquecem que acima da ciência, da doutrina, precisam entender aquilo que Aniceto fala, a consciência que existem numerosas coisas que a nossa mente ainda não consegue abarcar. Como se fôssemos formigas vivendo num formigueiro, sem compreendermos o que é um vulcão, o que é neve, a aurora memorial, a imagem que estamos a ver. O Dr. Fidelis é a expressão de muitos científicos, entre aspas, que acham que só por lerem alguns livros, alguns compêndios, já são os donos da verdade, donos de todo o conhecimento. E olham até com ridículo aqueles que trabalham com amor, que ajudam o próximo. Há muitos Fidelis por aí. André Luís deixa-nos duas mensagens. Quando alguém começa a crer, está modificando a própria vida. Quando começa a ajudar os outros, desculpando e amando, e está entendendo a glória do dever que lhe cabe. Quando começa a orar, confiando no Senhor, em si mesmo, está multiplicando portas de acesso ao plano superior. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontra agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Que Jesus nos envolva, que a sua luz ilumine o nosso caminho e que possamos todos, através do conhecimento, dia após dia, tornar-nos pontos de luz. Obrigada pela vossa atenção.